Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente está aqui com a Neide. Oi, Neide. Oi, Eli. Primeiro eu quero agradecer, em nome do canal, a sua participação aqui, o seu tempo, Neide, conosco. E agora, Neide, a gente sempre faz aqui uma pergunta bem provocativa tem esse tom mesmo, e a gente quer que tenha, que é assim, geralmente quando a gente pergunta para alguém quem é a pessoa já emenda a profissão dela. Mas a gente quer saber quem é a Neide pela Neide, não a Neide profissional nesse primeiro momento. Então, Neide, quem que é a Neide pela Neide? Então, a Neide pela Neide, atualmente, ela está com 75 anos, né? Aposentada, e tive uma longa história de vida, né? Familiar. Eu me casei, tive 6 filhos, mas em todo esse trajeto eu tive uma vontade muito grande sempre de aprender, de fazer algumas coisas diferentes, de estar com pessoas. Então, eu acho que essa é aquela Neide que não quer parar, quer sempre estar aprendendo, em contato com pessoas, fazendo algo pelo outro, enfim, vivendo plenamente, apesar de algumas comorbidades levinhas que não me impedem de fazer nada, pelo contrário, me dão mais vontade ainda de fazer, de realizar, de sonhar, de ficar alegre, de viver. Nossa, é gostoso ouvir isso, né? Porque a gente tem tantos estereótipos relacionados ao envelhecimento e ouvir a própria pessoa que já está nesse processo, né, mais à frente do que eu, é legal de poder passar essa mensagem, porque as pessoas elas precisam quebrar um pouco essa ideia, né, do envelhecimento como algo negativo. Até porque ninguém fala, mas a maior parte da população brasileira e mundial também envelhece de uma maneira saudável, né? Claro, tem ali coisas a melhorar com mais qualidade, mas de uma maneira saudável. Só que geralmente o que se diz sobressai, né, é aquele negativo, porque o impacto é muito maior em várias questões aí relacionadas ao desenvolvimento mundial como um todo, né? Então é gostoso te ouvir, Neide. Conta pra gente como é que foi, assim, a sua trajetória profissional e quando você interrompeu a trajetória principal, como você se reinventou? Olha, para falar a verdade, assim, parando para refletir, minha vida foi meio inusitada, né? Assim, eu casei cedo, tive 6 filhos e fiquei 21 anos em casa cuidando só deles. Depois de 21 anos, eu disse assim: peraí, eu não vou ficar só assim, eles vão crescer e vão embora. O que que eu gosto de fazer? E eu já tinha feito o normal, o antigo, né? O magistério. Aí eu fiz prova aqui para o estado de São Paulo e me efetivei em 94, mais ou menos. Aí em 80 eu me aposentei já com uma idade bem mais avançada. Mas aí o que me deparei? Peraí, eu estou tão bem ainda, o que eu vou ficar fazendo em casa só crochê ou só vendo TV? Não. Aí veio também essa pandemia e tudo, eu falei, não, eu vou fazer algumas coisas. Aí foi onde eu comecei a fazer a Unimed, né, esse programa maravilhoso. Eu comecei a fazer visita em abrigos que eu pensei assim, nossa, eu estou tão bem, né? Ainda tenho muito gás, ainda posso contribuir positivamente com outras pessoas. Então, eu fui fazer visitas e brincava lá com alguns idosos, que a gente também precisa entender que não são todos os idosos que estão com aquela qualidade de vida, né? Tem uns que estão bem limitados, longe dos familiares, então é todo um contexto. Para eu falar, fica até fácil, né? Porque eu moro bem, eu tenho dinheiro, eu tenho relativa saúde, então isso fica bem mais fácil. Mas eu acho que isso tudo também é aquele gás que a pessoa tem dentro, aquele propósito dela enxergar que ela vale.
vale muito, apesar das pessoas, às vezes, em volta não entenderem bem isso, né? Então, foi por aí que eu comecei a trabalhar em ONGs, a costurar roupinhas para crianças lá da África e visitar os idosos, como eu já falei, fazer alguns estudos online. Então, estou viva, ativa, pelo menos até hoje. Nossa, que essa história, eu diria assim, que eu queria que fosse o prolongamento da minha. E eu queria aqui trazer dois pontos, viu? Posso lhe chamar de Neide, né? Porque eu acho que Pode, nós somos tranquilo. próximas nessa idade. Eu queria chamar dois pontos aqui, Neide. O primeiro é essa trajetória que é muito parecida com a minha, que na minha época os meus pais diziam: olha, primeiro você vai fazer normal e ser professora, e depois você vai seguir o que você achar que é mais interessante. Mas eu primeiro preciso. E aí eu me encontrei também na educação, que foi onde eu passei a maior parte do meu tempo. Mas o mais importante, eu diria assim, depois da sua fala, é dizer assim: nossa, eu estou com 64 anos e comecei todo esse processo que você começou de se aposentar, de fazer alguma coisa, de ter propósito, de saber o que a gente quer deixar para o mundo de legado, né? É tudo isso. Mas pegando o seu recorte da sua idade, aos 75 anos, isso me dá uma inspiração muito grande. Por quê? Eu estou me vendo lá daqui a 10 anos, se tudo der certo em termos da minha parte de me cuidar, do mundo conspirar, né? E de eu chegar aos 75 anos como você, de saber que como ainda tem coisas boas e futuras. Então, quando eu hoje leio sobre os superidosos aos 80 e a gente fica falando assim: nossa, será que eu vou chegar com esse gás? Aí eu vejo isso, seu exemplo aos 75 anos, quando conta tudo isso, eu falo: nossa, isso é verdade, né? Isso, e aí eu já começo a me programar, não só a me programar, mas como visualizar esse meu futuro, que aos 75 anos, com certeza, eu espero que seja desse jeito. Então, eu queria colocar isso aqui, porque eu acho que é importante, porque às vezes a gente imagina que os 60, né, e 60 hoje é relacionado ao idoso, mas é relacionado uma década do idoso ainda muito ativa. E aí a gente fica assim: vai chegar na década dos 70, dos 80, e aí? Não, aí é esse exemplo que eu quero destacar, né? Essa inspiração, Neide, que aos 75 anos, está com essa lucidez física e relacionada a um propósito de deixar esta missão. Primeiro de tudo, parabenizá-la, viu? Isso para mim foi uma grande inspiração agora. Muito obrigada, mas realmente eu penso assim, que o ser humano ele tem um potencial muito grande, sabe? Que assim ainda a se descobrir. E aqui no mundo parece que tem tudo por fases. É a fase da infância, a fase da criança, da adolescência, do idoso. Então parece que vai havendo aquele declínio em tudo. Mas, mas não é bem assim, né? Esse declínio. Isso vai depender muito das condições físicas, né, da pessoa. Mas eu acho assim que a gente pode muita coisa ainda. E o meu objetivo seria esse, assim, contagiar, fazer, fazer algo muito maior que isso, assim, em relação às outras pessoas, ir aos outros idosos. Eu pensei assim comigo: eu vou ficar então aprendendo muitas coisas,
fazendo muitas coisas para mim. Não, eu tenho que sair de mim e fazer para o outro. Então, como eu estou nessa área da educação, atualmente eu vou duas manhãs minhas num núcleo de crianças trabalhar com reforço, entendeu? Então, eu acho que isso é muito gratificante. E Neide, quando você fala assim, né, de trabalhar com outras gerações, aí a gente entra numa questão mais de intergeracionalidade. Como é que é Sanidades. isso? Como é que eles encaram isso? Eles falam sobre envelhecimento? Como é que é essa relação entre vocês? Primeiro eu penso assim, na família, por exemplo, né, que eu tenho netos adolescentes. Então, como eu gosto muito de jogos, de fazer o sudoku, de fazer todas essas atividades que a Jéssica tão bem nos oferece lá no nosso grupo de Memória e Movimento, gente, então fica assim bacana, sabe? Assim, o nosso relacionamento. Mas às vezes eu vejo que os meus próprios filhos, às vezes eles maiorzinhos, já adultos, às vezes eu sinto que eles ficam meio assim com coisas que eu vá falar, entendeu? Então, isso que eu quero sempre deixar. Todos nós somos valorosos. Todos nós temos um grande potencial. Nós todos podemos transmitir uns para os outros muitas coisas, sabe? Boas, interessantes, úteis para a vida. Então, eu acho que isso que é bacana. A gente fazer a nossa parte com aquela vontade. E o engraçado, assim, que quando eu fui para esse núcleo, gente, parece que eu me vi lá atrás, muitos anos atrás, porque eu fiquei tão feliz de poder pegar algumas atividades para desenvolver com eles, para estar com eles lá naquela salinha bonitinha deles. E eu vejo que hoje o que faz a diferença é a experiência de vida, né? Mais compreensão, mais amor, olhar aquele mundo infantil, né? Que é aquela cabecinha a 1.000 por hora e o corpo também. Aí eu fico vendo, gente, como cada fase tem seus encantos, né? E Neide, assim, você conta dessa sua trajetória e que não tinha planejado, mas as coisas foram acontecendo. Hoje, pensando nesse processo todo de envelhecimento, você repensa o seu processo de envelhecimento para quando você tiver 80, 90 e por aí vai? Você hoje faz esse tipo de planejamento ou ainda está deixando as coisas fluírem? Olha, na verdade, eu não estou naquela, vou deixar a vida me levar, mas eu estou fazendo já algumas coisas, né? Por exemplo, fazendo é, a memória e movimento. Eu acho que eu já estou cuidando para lá para frente. Quando eu faço uma atividade física, quando eu faço o grupo da leitura, quando eu estou fazendo essa parte, né, de estar com as crianças, ou de ir nos idosos, ou ir na minha religião, eu acho que eu estou super atuante e eu gostaria de estar daqui a 20 anos desse mesmo jeito. Acho que o grande desafio hoje não é eu, aos 65, pensar no meu processo de envelhecimento. Né? É porque a gente não está acostumado, o Brasil envelheceu rápido, eu estou aprendendo a envelhecer, mais ou menos isso. Mas o mais desafiador é quando eu levo esse processo educacional para trás. Eu sei que como eu posso despertar no neto, aos 7, esse processo. Como eu posso fazer ele refletir dentro, lógico, daquele mundo dele. Eu não posso querer que ele, o meu filho aos 28, pense como eu aos 65, mas eu posso despertar nele este processo. Eu acho que isso é que você traz com muita riqueza, né?
E isso traz na riqueza quando você vai fazer um trabalho que deixa um legado para as suas costuras, para ir visitar alguém que é mais, que está lá na frente, né, em termos de idade, ou crianças que estão aqui. Eu acho que esse é eu acho que diria assim, a sua essência na educação. Consigo ver muito claramente que o seu propósito está aí, né? E bem-vinda. Eu acho que assim é uma das maiores características que eu vejo sua, e eu acho que a gente tem que despertar, é a inquietação de saber que a gente aprende todos os dias e que isso vai ser uma constante para toda a vida. Então, eu acho Sim. que é isso que faz hoje essa diferença, né? Obrigada mesmo. Perfeito. E Neide, para a gente chegar aqui agora no final, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, o que que você gostaria de deixar de mensagem, de contribuição nesse sentido, né? Pense nessa reflexão que você trouxe até agora para quem está nos assistindo. Eu penso assim, que vale a vida, é o bem mais precioso que nós temos. Todos nós temos um grande potencial, né, a ser desenvolvido. A gente é um ser para ser integral em todos os sentidos. Então, eu acho que cada um de nós precisa olhar assim para si e ver o que realmente eu quero para mim, agora e daqui também alguns anos. E ir atrás, né? Ter aquele propósito, ter aquela força de vontade, de não ser assim tão dependente dos outros, porque na verdade o que acontece assim, a galera aqui de casa, eles tentam, não, vai fazer tal coisa, ai, mas eu não sei, principalmente essa coisa de informática, que eu sou bem nula, né? Não, vai tentar, vai fazer, eu te ajudo, mas tenta. Então, eu acho que isso é bom, porque talvez tenha sido a mesma coisa que eu fiz com eles em épocas remotas. Mas eu acho assim que vamos, gente, aproveitar os nossos momentos de vida do melhor jeito possível e se alguma adversidade vier, tentar entender, contornar, mas não deixar de viver antes de morrer, né? Que a gente sabe que a vida tem uma finitude. Não se preocupar com ela, certo? E viver tudo que pode dentro das suas possibilidades. O meu desejo é esse, que os idosos não fiquem, sabe, assim, quietinho num canto, achando que já não dá mais para nada. Busca dentro de si que tem muita coisa boa, que vale a pena viver.